Dia 8 de novembro, um parente da Madre Vilac, sai do hospital de Campinas e vem, desesperado, em direção ao convento. E ele bate na portaria do convento pensando em encontrar a Madre Vilac, não acha a Madre Vilac, ele encontrou quem? Irmã Amália. E aí ele confidencia a situação em que ele se encontrava. A esposa dele, ele era pai de muitos filhos, se eu não me engano eram 6 filhos que ele tinha. Ele acabava de sair do hospital com a esposa muito doente e ele disse assim: os médicos desenganaram. Eles me mandaram começar a preparar as coisas já para o sepultamento da minha esposa. Imagina o desespero de um pai com 6 filhos, com a esposa nessa situação. E esse pai transtornado, ele vai e pede para a irmã Amália: rezem por mim, peçam a Deus por mim. E muito bem, esse homem vai embora. A irmã Amália, ela sobe até a capela. E quando ela chega diante do altar, um altar muito simples, um altar antigo, no degrau do altar, a irmã Amália se ajoelha e estende os braços. E ela diz para Nosso Senhor no sacrário: eu aceito trocar a minha vida pela vida dessa mãe. Se o Senhor aceitar, então que o Senhor me leve, mas deixa essa mãe viva, para cuidar desse marido e cuidar desses filhos. Nosso Senhor apareceu para ela. A gente fala da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, mas o grande personagem sagrado dessa aparição é Nosso Senhor. Então Jesus se apresenta à irmã Amália, e ele diz à irmã Amália: sim, eu aceito. Eu aceito, mas você não vai morrer. Você não vai morrer, eu preciso de você, mas eu aceito. Se você rezar, eu aceito. E a irmã Amália, né, eu gosto da ousadia dos santos, né? A irmã Amália disse: tá bom, então eu vou rezar. Como eu rezo? Né? Ela pergunta, ela fala: como eu peço? E Jesus disse assim: eu guardei por 20 séculos aquilo que eu vou te dar agora. Durante 20 séculos na igreja, as pessoas honraram as dores da minha mãe, a assunção da minha mãe, honraram tantos mistérios da vida da minha mãe, mas nunca honraram um mistério que eu guardei para este tempo, que são as lágrimas de minha mãe. E aí Jesus disse: quando você for pedir, você diga assim: vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E depois você insiste e me diga assim: meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E ele disse assim: qual é o filho que não se comove com as lágrimas de sua própria mãe? Se um filho pecador é capaz de se comover diante das lágrimas de sua mãe, quanto mais eu, diante das lágrimas da minha mãe. E Nosso Senhor disse assim, ele revela isso para a irmã Amália. Ele diz assim: as lágrimas de minha mãe caíram por terra, ninguém as recolheu. Mas estas lágrimas são como pérolas que foram guardadas para este tempo da igreja. E Jesus depois ele ainda acrescenta, ele diz: eu, no caminho do Calvário, das coisas que mais me custaram, foi encontrar-me com a minha mãe, que chorava. E das lágrimas da minha mãe, aquilo que eu sentia no corpo, minha mãe sentia no coração. E Nosso Senhor ele fala para a irmã Amália: por isso que a minha mãe é corredentora. O que eu sofri na carne, ela sofreu no coração. E Nosso Senhor ainda diz: por conta das lágrimas da minha mãe, eu derramei também muitas lágrimas, por ver o sofrimento daquela que mais me amou na terra e que mais me ama no céu. E Nosso Senhor fala para a irmã Amália: você vai rezar assim. Daqui a um tempo, a minha mãe vai vir e ela vai entregar a você uma herança, que é um penhor de glória, primeiro para o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado, depois para toda a igreja, mas primeiro para vocês. O tempo passou, essa mãe foi curada miraculosamente, ela cuidou dos filhos e morreu idosa. Ela morreu idosa, bem idosa. E Nosso Senhor ele trocou, ele aceitou. Só que Nosso Senhor, nos diálogos dele com a irmã Amália, ele disse para a irmã Amália que ela faria jus ao nome religioso dela. A irmã Amália se chamava Irmã Amália de Jesus Flagelado. Nosso Senhor disse para ela que o que estava reservado para ela era a flagelação, o sofrimento moral, a humilhação. De ser tomada como louca,
de ser mal vista pelas autoridades da igreja, de não ser aceita pelas irmãs de hábito. Essa seria a flagelação. E ela aceitou. E ela aceitou. E Nosso Senhor falou: eu sofri em silêncio no Calvário. Ele falou: e você vai me acompanhar. Jesus fala com ela em 8 de novembro. Dia 8 de março de 1930, a irmã Amália estava rezando na capela do convento, quando Nossa Senhora se mostra a ela. E aí Nossa Senhora se mostrou com um vestido rosado, um roxo violeta, com um manto azul e com um véu, mas numa posição que a irmã Amália nunca tinha visto nas imagens de Nossa Senhora. Não era simplesmente um véu caindo, cobrindo os cabelos, mas um véu cuja ponta estava jogada para o lado, como uma echarpe. Nossa Senhora se mostra assim. E nas mãos, Nossa Senhora trazia um rosário de contas brancas. E Nossa Senhora estendeu este rosário, que Nossa Senhora não chamou de rosário. Ela disse: esta é a coroa das minhas lágrimas. E Nossa Senhora ainda disse, eu acho interessante essa comunicação divina: as orações meu filho já ensinou. Então, quer dizer, agora é você só pegar essas contas. E a irmã Amália olhou aquelas contas e ela viu que eram 7 mistérios, com 7 contas cada um, entremeados ali, por uma conta maior. E aí o próprio Dom Barreto discerniu, que a primeira invocação seria nas contas grandes: vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu. E meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Como é um rogo, uma rogação, na tradição da igreja, é isso que você repete mais vezes. Então, passou-se a rezar essa invocação nas contas menores. Ainda existiam 3 contas na ponta, nas quais se reza o vede, ó Jesus, vede, ó Jesus, vede, ó Jesus, vede, ó Jesus. Depois, mais para frente, Nossa Senhora se mostra de novo para a irmã Amália, só que desta vez ela não vem sozinha. Ela se mostra junto com Jesus. E então a irmã Amália, por ordem de Nossa Senhora, grava aquilo que ela vê na aparição numa medalha. Nossa Senhora mandou cunhar uma medalha e que esta medalha fosse colocada na ponta da coroa.